Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Muito bom, pessoal. A gente gosta muito quando vê o povo de São Luís do Paraitinga aqui com a gente. Vocês nos alegram muito, muito mesmo. A presença de vocês é muito, muito marcante para a gente aqui. Muito legal, muito legal. E fica o convite, aqui eu faço o convite por eles. A Igreja Central em Taubaté pode fazer o contrário também, podemos ir de van lá um dia, né? Aí, Lucinha, você faz aquele faz, né? Isso. Tem comida, gente, lá vocês não têm noção, gente. O negócio é lindo, lindo, lindo. E vá com fome, viu? Porque lá não adianta você falar que vai comer pouco, porque o povo lá é farto. Abre comigo, minha irmã, meu irmão, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E eu quero partilhar contigo as marcas do pastorado. É claro que a gente pode falar de várias delas, mas eu vou usar algumas dessas que estão aqui em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 17. Atos 20, 17. Atos 20, 17. Eu vou ler na nossa versão aqui litúrgica da Revista Atualizada, embora eu saiba que o pessoal de São Luís usa a nova tradução na linguagem de hoje, que é muito mais fácil de ler, concordo com vocês. Mas acompanhem, por favor, o texto diz, Atos 20, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aqui é Paulo chamando os presbíteros. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não veriam o seu rosto mais. E acompanharam-no até ao navio. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, nós te louvamos. E nos ajuda a mergulharmos nela e a compreendermos na profundidade que cada um de nós possa suportar. Em teu nome, Senhor, nós oramos, gratos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, quando num dia como esse, que a Igreja Metodista, em especial a Igreja Metodista, não são todas as denominações que separam um dia específico para, vamos dizer assim, honrar os seus pastores, mesmo porque muitas dessas denominações sequer têm pastoras. A Igreja Metodista aqui em solo brasileiro foi uma das vanguardistas no acolhimento e no reconhecimento do ministério pastoral feminino. Então, desde o início da década de 70, a Igreja Metodista tem ministério pastoral feminino, acolhendo esse ministério que, gente, cá entre nós, seria de nós sem as mulheres na igreja. Difícil. Nada mais justo do que acolhê-las nesse ministério. É claro que há muita polêmica, há muito que se fala sobre o ministério feminino, existem denominações que não aceitam, dizem que não há razões, não há motivações bíblicas, etc. Mas isso é para um dia de escola dominical. E aí você vem e a gente estuda especificamente sobre isso, ok? Quero aproveitar e fazer aqui um parênteses e fazer um merchan, como diria um amigo meu. Venha à escola dominical, porque nós temos estudado assuntos muito relevantes. Ultimamente a gente tem estudado, o pessoal da nossa sala tem estudado sobre o quê? Apocalipse. Quem não se interessa por esse assunto? Quem estava de manhã viu um pouquinho, é gostoso, né? É difícil, mas é gostoso. Venha à escola dominical. Mas voltando, há uma questão, quando nós falamos de ministério pastoral, e aqui eu me refiro especificamente a ministério pastoral na Igreja Metodista. Muitos de nós não sabemos como é que uma pastora, um pastor chega onde chega. Então hoje, por exemplo, nós temos o privilégio de termos duas presbíteras aqui na comunidade. Tanto a pastora Nancy quanto a pastora Lucinéia. É um roteiro de estudos e de dedicação acadêmica, gente, muito grande. Não sei se você já parou para conversar com alguma delas, mas simplesmente não é dizer, eu quero ser pastor da igreja metodista. E plim, não é assim. A pessoa, primeiro ela se sente vocacionada, a comunidade tem que reconhecer esse chamado. Porque não há dom que não possa ser reconhecido pela comunidade. E antes de você dizer que tem dom A, tem dom B ou tem dom C, pergunte à sua comunidade. A sua comunidade vai dizer qual é o dom que você tem, ou qual é o dom onde você flui melhor. Tenho certeza que se alguém perguntar para a igreja, quais dons vocês veem nas pastoras? Certamente algumas de vocês dirá, olha, elas são misericordiosas, apacentadoras, têm realmente o dom de pastor, algumas delas têm o dom de mestre, elas têm o dom da fé, alguns que receberam oração e foram curados, vão dizer, elas têm o dom da cura, e assim vai. Quem reconhece o dom é a comunidade. Assim como eu posso fazer um paralelo aqui, uma analogia, fazendo uma digressão, quem vai reconhecer se você é crente ou não, se você é cristão verdadeiro ou não, você acha que é você? É o teu vizinho, é a tua comunidade, é a tua casa, as pessoas que convivem com você. Porque muitas vezes nós queremos dizer que somos, mas o nosso testemunho fala tão mais alto que as nossas palavras,
que não adianta. E aí, no fim das contas, no frigir dos ovos, como dizem os antigos, o que vale é o testemunho daquilo que você efetivamente vive e não do que você fala. Voltando ao texto. Quando nós falamos de igreja, de pastorado na igreja metodista, nós estamos falando de reconhecimento do chamado. Quem faz esse reconhecimento é a igreja local, que indica esse candidato, essa candidata aos estudos teológicos. Então, é um primeiro ano, ele vai fazer um pré-teológico, nós chamamos de pré-teológico. 1 ano ele vai estudar, para ver se é isso mesmo. Se for isso mesmo, no ano seguinte ele é recomendado à faculdade de teologia. São 4 anos, talvez 5, dependendo se não tomar bomba, né? 4 anos sendo recomendado ano a ano, para ver, porque vai que numa dessa o candidato, né, alopra, porque eu vou dizer aqui um pouquinho adiante, você acha que é fácil lidar com você? Você acha que é fácil lidar comigo? Você acha que é fácil pastorear a igreja? Você acha que é fácil lidar com gente? A gente vai falar sobre isso já já. Vai que no meio do caminho o camarada diz, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou abrir uma empresa, eu vou empreender, enfim, mas lidar com isso eu não quero não. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram a caminhada, a jornada, rumo àquela aspiração pastoral, e no meio do caminho a pessoa simplesmente desiste. E depois ela diz, com toda franqueza, isso não é para mim. Passados os 4 anos, ele vai para o que a gente chama de estágio, que vai de 2 a 5 anos. Ele vai para uma igreja local, ela vai para uma igreja local, e tem que ser reconhecida por aquela igreja local e continua sendo recomendada pela sua comunidade de origem. Nesse período todo, ela está sendo acompanhada por uma comissão ministerial regional, que é um grupo de pastores e pastoras, que vai acompanhar a trajetória acadêmica daquele candidato, daquela candidata, e vai ver se de fato ele tem a pegada para o pastorado. Se ele conseguir vencer os de 2 a 5 anos do estágio probatório, ele vai virar o que a gente chama de aspirante ao presbiterado. São de 2 a 5 anos. Nisso, gente, nós já temos 1 ano de pré-teológico, 4 anos de faculdade de teologia e de 2 a 5 de estágio probatório. Passado isso, ele vai fazer o exame da ordem, que é uma prova dificílima, com uma bibliografia desse tamanho, e para ver se passa. Se ele passar, ele está apto. Aí vai para o concílio regional. No concílio regional ele é eleito presbítero ou presbítera da igreja metodista. A igreja metodista central aqui em Taubaté me deu a honra de ser o delegado eleito por vocês ao concílio regional, que na primeira vez nós votamos pela eleição da pastora Lucinéia, eu estava lá, tiramos foto. E na segunda vez, o último concílio, pastora Nancy, que também foi eleita presbítera, a mais votada de todo aquele colegiado naquele dia. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs, e desculpa, é chato falar sobre isso, mas eu preciso falar. Pastores metodistas, eles não são pinçados aqui, pá, e vai, agora você é pastor. Não é assim que funciona. Pastores e pastoras metodistas, eles são talhados, forjados para essa tarefa que nós temos. E é por isso que aqui sim, volte ao texto. O texto fala sobre marcas específicas que Paulo fala para essas pessoas que aspiram ao ministério pastoral. Eu digo a você que isso que aqui é exigido de pastores e pastoras, do nosso caso da igreja metodista, também é algo que precisa ser marcante na vida de todo crente, de toda crente. Não é simplesmente porque elas ostentam uma credencial da ordem presbiteral e são pastoras, que nós, leigos e leigas, nós estamos dispensados de carregar também essas características que nós vamos marcar aqui. Olhe para o texto e veja no capítulo 20, no verso 18, a primeira marca
Paulo dizendo assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O que ele está dizendo? Vocês estão vendo o meu testemunho, como eu ando. Irmãos e irmãs, se você quer saber se um pastor ou uma pastora vale para a igreja metodista ou vale para qualquer outra igreja, se ele de fato tem essa pegada, essa marca, olhe para o testemunho. Pastores e pastoras têm que, diferentemente de outras profissões, você pode ter um engenheiro que ninguém vai exigir dele, a não ser o conhecimento técnico, que ele tenha uma vida, vamos dizer assim, ilibada, não, uma conduta ética nos seus relacionamentos. O que eles querem é um engenheiro que tenha o CREA, ou então um arquiteto que tenha o CAL, ou então um advogado que tenha o AB. Ninguém vai procurar saber como é a vida pessoal dessa pessoa. Diferentemente dos pastores. Os pastores não. Os pastores são observados, as pastoras são observadas todos os dias. As pessoas estão querendo saber onde ela foi, quem ela foi visitar, com quem ela estava, o que ela estava fazendo lá. Aí tem que ficar dando relatório, aí tem que estar postando no grupo. E aí o pessoal pergunta: foi fazer o que lá? Ai das pastoras, se forem encontradas em determinado lugar, não tão, eu vou colocar entre aspas, digno. Uma certa vez a pastora Nancy foi visitar um lugar lá em São Luís do Paraitinga, e a gente fez uma brincadeira, porque o lugar onde nós fomos, a porteira estava fechada. Era uma área rural, onde funcionou uma comunidade terapêutica, a porteira estava fechada. A gente teve que literalmente pular a cerca. Aí a gente brincou. Gente, vocês não têm noção. Você imagina uma pessoa do meu tamanho, né? Você está vendo com o meu porte atlético, pulando uma cerca, que já seria uma cena. Uma pastora metodista também pulou a cerca. E aí alguém dizendo: olha, a pastora Nancy pulou a cerca lá. Se essa fala ela é colocada em outro ambiente de outra maneira, já virava meme de internet. E agora é complicado que a gente está ao vivo, tomara que não vire. Irmãos e irmãs, o testemunho é algo fundamental na vida da pastora, do pastor metodista. E aqui eu carrego isso para nós, como leigos e leigas. O seu testemunho vai impactar as vidas que estão ao seu redor, positivamente ou negativamente. A maneira como você se porta no trabalho impacta a sua pregação. Hoje nós estamos falando de Páscoa, ressurreição. Você seria capaz, no seu ambiente de trabalho, falar de Páscoa, ressurreição e libertação, com a consciência tranquila e de peito aberto, sabendo que ninguém vai colocar o dedo na sua cara? Como é que é o seu testemunho no seu ambiente de trabalho, meu irmão, minha irmã? Assim como nós dizemos às pastoras, o testemunho delas tem sido aqui na nossa comunidade ilibado, íntegro. Elas são íntegras da nossa comunidade, íntegras. Nesse ponto eu digo como leigo, nós temos orgulho de tê-las como pastoras aqui. Mas isso também recai sobre nós, leigos e leigas. Nós precisamos ter um testemunho íntegro e libado no nosso dia a dia. Não adianta a gente querer algo, mas se pregar ou que as pessoas se convertam, se o nosso testemunho, ele infelizmente, ele não se coaduna, ele não se acerta, ele não se adequa àquela pregação. Então, uma primeira marca é o testemunho. Olhe para o texto, no versículo 19. Diz ainda Paulo que ele, quando chega, ele serve ao Senhor com humildade. O que é muito curioso, irmãos e irmãs, quando essa palavra ela vem, servindo ao Senhor com humildade. A palavra por baixo do texto, esse servir aí, ele podia ser qualquer outra, podia ser liturgel, diaconel, mas aqui a palavra é o doulos, é o douléu, é aquele que se submete independente de quem seja a pessoa a quem ele está servindo. É o significado próprio do escravo no tempo do primeiro século. É aquela pessoa que se submete e serve.
independentemente das circunstâncias. Porque Paulo diz, ele servia, e mais, servia com humildade. Ele não servia para aparecer. Porque servir para aparecer já não é serviço. O servir, ele precisa ser genuíno. Porque quem conhece o nosso coração, quem é? É o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Por isso que é muito importante que nós compreendamos com profundidade que o serviço, quem vai reconhecer é o Senhor. E em humildade, porque independentemente a quem eu sirvo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é magro, se é gordo, se é homem, se é mulher, ou seja, mais de qual for a escolha, a opção de sexualidade que ele tenha, se eu sirvo, o Senhor olha para isso, e as pessoas percebem esse testemunho. O serviço, meu irmão, minha irmã, é uma marca fundamental do pastorado, e não somente do pastorado metodista, mas do pastorado em qualquer igreja que se diga evangélica em solo brasileiro. Por isso, quando a gente fala de marcas do pastorado, primeiro é o exemplo, segundo é o serviço. Olha ainda no versículo 29 ao 31. E aqui eu quero trabalhar com você o que eu disse no início. Paulo dizendo, 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Uma marca do pastorado, seja ele feminino ou masculino, é lidar com gente. Irmãos e irmãs, lidar com gente é um dos desafios maiores de todo ser humano. Porque a gente primeiro tem que saber lidar com quem? Com você mesmo. Não é à toa que quando Jesus ele se dirige aos seus discípulos e diz, se alguém quer vir após mim, o que ele tem que fazer primeiro, antes de vir? O que ele tem que fazer? Negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Você precisa reconhecer e saber quem de fato você é. Muitos de nós, irmãos e irmãs, não nos conhecemos. Não queremos entrar nas entranhas da nossa alma. A gente não quer entrar nos baús e procurar aquelas coisas que estão lá escondidas, para que elas venham à luz e sejam resolvidas. E daí a gente caminha na vida com aquilo mal resolvido. Nós carregamos fardos, cargas não resolvidos, não houve resolutividade na nossa vida, e a gente carrega isso. Quando a gente se dá conta, a gente está sendo um verdadeiro rolo compressor, deixando um rastro de mortos e feridos atrás de nós, porque nós estamos feridos e nós ferimos as pessoas. Paulo tinha que pastorear esse tipo de pessoas. E não pense você que as nossas pastoras também não têm que pastorear esse tipo de pessoa. Nós não somos fáceis, irmãos. Nós não somos fáceis, irmãs. Nós muitas vezes nos engalfinhamos. Nós muitas vezes, por conta das nossas discordâncias, nós nos ferimos. E não adianta a gente querer passar pano, esconder o sol com a peneira e dizer que está tudo bem. Não, não está. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que precisamos olhar para dentro de nós e nos resolvermos. Aí vem essas duas figuras pastorais para mediar esses conflitos, que foi o que Paulo disse. Versículo 29, olha aí, ele diz, olha, versículo 31, portanto, vigiai, porque tem gente que vem de fora, penetra, tipo lobo voraz, tem gente que é de dentro falando coisas absurdas.
Irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa consciência de que apacentar gente não é algo que se faz num passe de mágica. A pessoa, por isso que eu insisti na introdução, a pessoa precisa ter muito preparo, precisa ter muito dom do Espírito, muita unção, porque aqueles dons que a gente vê, por exemplo, em Gálatas, aquele fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade. Por fim, há um que é fantástico. Qual é o último? O último que é listado nesse versículo, quem lembra? Domínio próprio. Porque hoje, muitas vezes, parece que nós estamos lidando com um povo que é apacentado, que são verdadeiros heróis de guerra, como diz Provérbios. Provérbios tem um trecho que diz assim: mais vale o longânimo, o de longo ânimo, o paciente, o sereno, o tranquilo, do que o herói de guerra. Mais vale aquele que se domina a si mesmo do que o que toma uma cidade. É isso que a sabedoria judaica nos diz. E as pastoras, elas precisam lidar com essas pessoas todos os dias. Não é algo fácil. Por isso que quando a gente diz, se há uma marca pastoral, além do exemplo, além do serviço, uma marca pastoral é essa, é gostar do cheiro de ovelha, é apacentar a gente. Se você olha para uma igreja, e aqui eu estou falando para gente que está na internet, talvez esteja me vendo. Se você quer saber se o teu pastor ou a tua pastora realmente tem marca, observa essas coisas. Ele tem exemplo, ele dá exemplo, ele serve com humildade, ele tem essa marca de gostar do cheiro de ovelha. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós temos uma profusão de denominações evangélicas que fazem pastores brotarem assim, ó. Gente que não se resolveu e às vezes vai apacentar mais gente. O Espírito Santo, você pode pensar, não, mas aí ele tem o carisma. Realmente, o Senhor dá o carisma. Mas para pastorear, o carisma tem que ser muito especial. Porque o pastor não lida somente com apacentar. Ele lida com um monte de outras coisas. Por isso o preparo é importante. Olhe comigo, versículo 32. Há uma marca fundamental nos pastores e pastoras que de fato são chamados. Paulo diz, ele encomenda esse povo a quem? Ao Senhor. A palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança. Pastores e pastoras que têm a marca verdadeira do pastorado, produzem autonomia nas suas ovelhas. O que é autonomia, meu irmão, minha irmã? É algo que certa vez nós ouvimos da nossa irmã Soraya Juncker. Ela disse assim, olha, para uma determinada pessoa, olha, porque essa pessoa, ela veio, eu vou colocar nessa expressão, tá? Ela veio reclamar, mas veio de mimimi. Mimimi, 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 mimimi. A Soraya Juncker disse, minha irmã, você já está bem grandinha para entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você, orar a seu pai que está em secreto, deixar que ele te ministre e se resolva. Irmãos e irmãs, nós temos uma tendência de achar que os bons pastores ou boas pastoras são aqueles que causam uma dependência. A gente está sempre dependente delas. Dependente no sentido de tudo, absolutamente tudo, que eu pretendo, enfim, é como se eu terceirizasse a minha relação com Deus via pastora. Irmão e irmã, nós somos e precisamos gerar essa autonomia, tendo-as sim como as nossas mentoras, tutoras, discipuladoras, como de fato elas são. Mas isso vale para mim, vale para você e vale para a vida de todo aquele que se diz cristão. Você precisa não terceirizar a sua vida espiritual para quem quer que seja, porque o véu foi rasgado, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então nós temos livre acesso. Pastoras são como facilitadoras desse processo.
Por isso não cabe a gente achar num determinado lugar gente que tenha muito tempo de igreja e parece que não cresceu. Gente que já está há muitos anos do evangelho, mas não consegue fazer as coisas mais fundamentais. Irmão e irmã, pastores e pastoras têm essa marca de gerar a autonomia nas suas ovelhas. Por isso, se você quer realmente saber se um pastor ou pastora de fato veja se ele gera autonomia ou se ele gera dependência. Em tempos em que nós temos denominações hoje, que a gente não sabe se de fato são igrejas ou são empreendimentos eclesiásticos, é momento da gente se questionar, porque nesses empreendimentos há uma dependência contínua, constante, e dependência financeira, econômica, coisa que na igreja metodista isso já anda de forma muito diferente. A exemplo do que nós vemos aqui. Você acha mesmo que se nós estivéssemos pregando apenas a bênção, ou a prosperidade, ou isso ou aquilo, nós seríamos quem nós somos? Provavelmente não. Aqui na cidade nós temos muitos exemplos disso. E lá tem muita gente. Mas gente que talvez não queira gerar a autonomia. Precisa da dependência. Não terceirize sua vida espiritual, minha irmã. Não terceirize a sua vida espiritual, meu irmão. Bênção que as pastoras estão conosco. Como eu já disse, são nossas tutoras, mentoras, discipuladoras, pastoras. Mas não vai ser ela que vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus. Você pode dizer amém? Olhe comigo, versículo 33, há uma outra marca, a quinta marca. Se a primeira marca é o exemplo, a segunda marca é o serviço em humildade, a terceira marca é esse querer o cheiro de igreja, apacentar a gente, a quarta marca é essa de gerar autonomia. Eu quero dizer que a quinta marca é essa aqui, veja, versículo 33, Paulo dizendo: de ninguém cobicei prata, ouro ou vestes. Quem aspira ao pastorado para enriquecer está no caminho errado. Quem aspira ao pastorado para enriquecer está no caminho errado. Eu estou dizendo isso aqui e vou dizer mais uma vez, porque a internet nos vê. Quem aspira ao pastorado para enriquecer está no caminho errado. Não estou dizendo que o pastor tem que ser pobre. Os pastores e pastoras, eles são prósperos. E sobre prosperidade, a gente também pode fazer um curso sobre prosperidade na escola dominical. Mas o que a gente precisa discernir é que se você enxerga isso em alguém, aquela gana, dinheiro, ouro, prata, vestes, e aqui, desconfie. Desconfie. Se há algo que pastores e pastoras não podem caminhar dentro do seu coração, é ganância. Porque isso não combina com o ministério pastoral. Não combina. Por essa razão, nós, leigas, precisamos sim honrar as nossas pastoras, honrar os nossos pastores. Como? Dízimos, ofertas e aqueles que desejam primícias, para que elas sempre tenham o necessário, para que não passem peso, para que o ministério não seja enfim. Eu quero encerrar lendo com você. Versículo 37. Você acha, meu irmão, que Paulo era alguém? Versículo 37 diz: então houve grande pranto, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Você acha que Paulo era uma pessoa fácil?
Absolutamente não. Paulo era alguém que admoestava, exortava, era alguém que dava tranco, canelada. Pensa num zagueirão de Vargem, vindo o carrinho por trás, ou então você dá aquele tronco e o cara vai para a cerca de arame farpado e você pega a bola. Paulo era, se fosse assim, um jogador de futebol de interior, acho que seria mais ou menos um cara desse. Não está muito preocupado se você vai entrar no mimimi. O que ele queria era dizer a palavra sem rodeios. E aí você pode se perguntar, poxa vida, então o pessoal não gostava dele. Olha o texto que eu acabei de ler. Isso era verdade? Não. Pelo contrário. Amavam Paulo como alguém que sabiam, né, que cuidava da vida deles. E que, se necessário fosse, como na maioria das vezes, precisava literalmente pegar pelo cangote e dizer algo mais ou menos assim: olha aqui, presta atenção, acorda. E eu sei que em São Luís, a nossa pastora é assim. Muitas vezes pega vocês pelo cangote. É ou não é verdade? O pessoal. É aquela ideia do guerrilheiro lá, quando diz: ei, que endurecer espelho sem perder a ternura jamais. Você precisa ter realmente muito vigor, muita fibra para dizer às pessoas, olhando nos olhos dela, o que precisa de fato ser dito, sem medo, porque o que a pastora diz, se eu sou crente no Senhor Jesus, eu acredito que é o Senhor dizendo para a minha vida, fazendo cumprir aquilo que está em Apocalipse 3,19. O que está em Apocalipse 3,19? Vamos lá? Admoesto, exorto, aqueles ou tantos quanto. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino, porque eu sou ruim? Deus não gosta de você? Como é que é? Se você está sendo disciplinado, se você está sendo exortado, se você está sendo aconselhado, se você está tendo aquele vale gabinete, estão te chamando na chincha, estão dando um sopetão no teu cangote, é porque as pastoras são instrumentos de Deus sobre a minha e a tua vida. Porque Ele, o Senhor, nos ama. Irmãos, como é bom. No início não é bom não, é ruim. Mas depois a gente pensa, como é bom que pastores e pastoras chamem a gente à razão, nos chamem à lucidez. É para isso que servem pastoras e pastores. Assim, irmãos e irmãs, eu encerro dizendo algo mais ou menos assim. Não é porque eu, Marco, leigo, muitas vezes aperto, que eu também não vivo isso que eu disse. Porque muitas vezes elas apertam o meu cangote e me dão cascudo. Me dão um chute na canela doído. Falam uns negócios que a gente fica assim. No começo é ruim. Mas depois eu digo: obrigado, Senhor, porque elas estão aqui. E é o Senhor, o próprio Senhor, que me chama à lucidez. Bênção isso. Da mesma maneira, não é porque hoje eu apertei um pouquinho que você vai deixar de me amar. Amém? Que bom. O desejo é que eu e você sejamos frutíferas na obra do Senhor. Há muita gente para ganhar para Jesus, irmãos e irmãs. E nós precisamos ser fortes.
íntegros, como dissemos aqui, darmos exemplos, servirmos, gostarmos de gente, não terceirizarmos nossa vida espiritual, não almejarmos coisas, prata, ouro, vestes, porque há muita gente para ser ganha para o Senhor Jesus. Taubaté tem mais de 300 mil habitantes. E existem muitas cidades aqui no nosso vale, inclusive próxima de São Luís. Lagoinha, Natividade, Redenção da Serra, não existe igreja metodista lá ainda. Aqui para cima, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, não existe igreja metodista ainda. Por isso precisamos crescer, e graças ao bom Deus, temos pastoras que vão nos ajudar nessa tarefa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa chance de estarmos juntos, juntas. E o que nós desejamos é que nossas pastoras tenham essa fibra, essa unção, sejam verdadeiramente, Senhor, labaredas vivas sobre as nossas vidas. Derrama sobre elas cada vez mais, Senhor, para que elas nos apacentem com firmeza, mas também com candura e ternura. Senhor, nós colocamos pastora Nancy, pastora Lucinéia, nas tuas mãos. E nós, Senhor, como a tua igreja, nós te agradecemos pela vida delas. Coloca-nos, Senhor, nos lugares onde nós devemos estar, para que aprendamos com mansidão, tal qual Jesus nos ensinou. É em nome dele que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. O Senhor te abençoe, meu querido, minha querida.